A graça e a paz de Jesus, amados, retornando para o nosso pão da casa. Nós estamos lendo Êxodo capítulo 5. E Moisés se apresenta junto com Arão a Faraó. É interessante a gente perceber que Deus, ele não planejou para nós uma caminhada solitária. Você percebe que no chamado de Moisés, na dificuldade de responder o chamado, Deus diz: olha, teu irmão Arão é levantado para estar junto contigo. Isso é, aquilo que você não tem, Arão tem para contribuir com essa obra. Quero te dizer que Deus te deu irmãos assim. Por quê? Porque nós somos um corpo. Ele se apresenta a Faraó e ele diz assim: o Senhor Deus disse para nós irmos na direção do deserto adorá-lo. Interessante que ele diz o tempo de 3 dias. E muitas pessoas acham que como que Moisés estivesse tentando enganar Faraó. Mas, na verdade, naquela cultura oriental, a aproximação da conversa era como se começasse uma negociação. E Moisés, ele está mostrando muito bem a intenção que tem no seu coração. O Senhor Deus deu uma ordem para ele para remover as pessoas do Egito. E Faraó endurece o coração. Ele disse assim: quem é o Senhor para que eu o escute e deixe sair o povo? E aqui o que você vai encontrar em boa parte do livro de Êxodo. O início do livro do Êxodo mostra uma guerra para provar quem de fato é Deus. Sim, porque as pessoas no Egito e no mundo viam, principalmente no Egito, viam Faraó como um tipo de Deus. Ele se apresentava assim. E agora o representante, que é Moisés, de outro Deus, que é o verdadeiro Deus, estava dizendo para ele: deixa o meu povo ir. Então Faraó endurece, ele chama suas lideranças e ele diz o seguinte: olha, os hebreus, eles estão ociosos, por isso querem adorar a Deus. Então, façam com que eles produzam as mesmas coisas, os mesmos tijolos, o mesmo trabalho deles, mas não entrega a palha que nós damos para eles fabricarem os tijolos. E os hebreus tinham que fazer a mesma tarefa, agora sob a supervisão dos capatazes, daqueles que oprimiam a eles, mas eles não recebiam ali a ajuda da palha para fazer o tijolo. E eles são oprimidos dessa forma. E eles vão até Faraó, e por 3 vezes eles se apresentam como servos de Faraó. Por isso que o ponto do capítulo principal é: a quem nós servimos? A quem nós servimos? Porque por 3 vezes o povo de Deus se declara como servo de Faraó. E uma coisa que nós precisamos aprender: toda vez que nós vamos na direção de Deus, naquilo que Deus ele deseja nos libertar, deseja nos conduzir, e nós achamos que quando vamos nessa direção, as coisas automaticamente ficarão tranquilas e que todas as portas elas vão estar completamente abertas, mas há resistências quando nós avançamos na direção de Deus. Quando escutamos o Senhor e começamos a andar na sua direção, vai haver resistências. Então, no início, as coisas vão parecer que estão piorando, né? Muitas pessoas começam uma caminhada com Deus e eles percebem dificuldades sendo geradas no seu relacionamento ali conjugal, no relacionamento com os filhos, dificuldades no trabalho, e elas concluem assim: quando eu comecei a seguir o Senhor, ao invés de melhorar, isso foi piorar, né? Então, os israelitas estão experimentando isso, mas há um ponto de rompimento dessas coisas. O que Deus quer mostrar aos nossos corações é quem é o Senhor. Faraó não conhecia o Senhor. O povo de Deus que estava ali ainda estava aprendendo a se relacionar com o Senhor. E quando Moisés vai buscar o Senhor para dizer: Senhor, desde quando nós ouvimos a tua voz, o teu povo agora ele está sendo maltratado. Isso é, as coisas fizeram foi piorar. Aí Deus diz para ele, no início do capítulo 6, agora você vai ver a minha mão forte, e meu poder, libertar o povo dessa situação do Egito. Quer dizer, essa condição
de conflito precisou ser estabelecida para Deus mostrar quem é Deus, quem é Ele. Porque aí sim Faraó iria resistir à autoridade de Deus. E Deus iria mostrar para ele e para todos quem de fato governa todas as coisas. Amém, meu amado? Então confie em Deus, que Deus vai fazer com que cada uma dessas dificuldades que você tem enfrentado sejam vencidas. Você vai ver a mão de Deus operar cada vez mais na sua vida. Então, Deus te abençoe, receba o pão da casa.